Estamos agora no terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina, cujo título é O Único Caminho para a Vitória. Irmão Marcelo, o que todo cristão precisa ter para resistir a Satanás? Primeiro, eu e você precisamos crer, precisamos ter fé genuína, fé que opera por amor, fé que está disposta a suportar quaisquer circunstâncias. É fé, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é necessário, que todo cristão precisa, é sujeitar-se a Deus. Entender aquilo que Pedro não entendeu. Pedro não se sujeitou a Deus, ele se sujeitou às suas opiniões, ele tinha autoconfiança. Então, é bom confiarmos no poder de Deus, mas não é bom confiarmos em nós mesmos. Então, ao confiarmos no poder de Deus, nós nos sujeitamos a Ele. Eu quero até acrescentar uma frase aqui. O texto diz, humilhai-vos debaixo... Um outro texto diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, veja assim, a gente se sujeitar a Deus, eu estar disposto a estar debaixo das mãos de Deus, aqui eu ficar debaixo, eu estou protegido. Quando eu me submeto a Deus e tenho fé de que Ele vai fazer o melhor por mim, a possibilidade de alcançar a vitória é completa. Então, aqui estão os dois pontos importantes que precisa existir em minha vida como cristão para que eu possa resistir a Satanás. Fé e sujeição. Sujeição, submissão, né? Ou submissão. Ou humildade, né? Isso. Muito bem. Então, nós temos a garantia da proteção, né? Mas desde que façamos a nossa parte. Nossa parte. Exerçamos fé, sejamos humildes e nos submetamos à vontade de Deus. Interessante que no primeiro tópico nós abordamos um pouco sobre isso, que é a questão de que o poder de Deus para nos dar essa vitória nos está à disposição. Sim. Agora nós precisamos nos submeter a esse poder, sim, nos sujeitarmos a esse poder para que a vitória nos seja de fato dada. E essa sujeição ela se dá partindo especialmente do ponto da obediência, né? Sim. Quando nós nos deparamos com a lei de Deus, por exemplo, que nos apresenta ali diversos fatores que aparentemente é uma certa limitação, mas me veio à mente agora uma figurinha onde existe um gramado e um precipício e uma cerca no final do gramado para que aquele que está em cima não caia no precipício. E na cerca está escrito ali, lei de Deus. Então alguém que está em segurança, ele respeita esse limite estabelecido na lei de Deus. Se submete. É a submissão da obediência. Então ele não se coloca numa posição onde Satanás vai ter domínio sobre a sua alma. Ele respeita esse limite e, estando submisso a isso, Deus opera na sua vida, limitando também a ação de Satanás sobre ele. São promessas maravilhosas, mas precisamos submeter-nos, sujeitar-nos, né, aí a Deus. Pergunta B. O que torna muitos cristãos alvos fáceis de Satanás, mesmo que afirmem crer na palavra de Deus? O fato de, Luzley, assim, eu posso crer, mas se eu não analiso, se eu não faço como um bereano, sabe, Luzley, que ouvia, mas ia confirmar o texto. Cada filho nosso, cada irmão da igreja, cada líder da igreja, deve ter uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Por exemplo, alguém disse certa vez que o sacerdote entrava no santuário com uma corda, ele tinha que puxar a corda, né, e tal. Outro falou que a baleia jogou Nínive para dentro, o Jonas lá para dentro de Nínive. E a gente ouviu os outros falarem, mas a gente nunca confirmou na Bíblia. E quando a gente vai na Bíblia, nós percebemos que não é exatamente assim como as pessoas disseram para a gente. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, mas a resistência espiritual para vencer o mal vem pelo conhecimento. Conhecimentos objetivos, concretos, assimilados de modo pessoal. E eu faço a pergunta a você, você tem feito a sua pesquisa pessoal na Bíblia?
irmão Marcelo falou assim, mas deixa eu ver, onde é que ele falou isso? Quero confirmar. Essa experiência com conteúdo bíblico é que pode te fortalecer, mas a falta dela, que é a pergunta, né? Quando falta essa experiência, aí nós nos tornamos um oponente fraco, frágil e fácil de ser vencido pelas artimanhas de Satanás. Então, a falta de conhecimento, a falta de fé no ouvir e também conviver com a palavra pode nos levar a perdermos a nossa esperança, pode nos levar a negligenciarmos o conteúdo das Escrituras em detrimento e considerarmos a fala das pessoas mais forte do que a nossa experiência pessoal com a palavra. Essa é a resposta. Então, a nota diz assim: negligência da oração e do estudo da Bíblia. A pessoa tentada não consegue se lembrar prontamente das promessas de Deus. Isso. É um pouquinho antes disso. Muitas vezes as tentações parecem irresistíveis, porque foi negligenciado o estudo, foi negligenciada a oração. E aí quando aparece a tentação, ao invés de nós nos lembrarmos das promessas de Deus, que deveriam estar ali vívidas na nossa mente, né? Nós nos lembramos de muitas outras coisas. Nos lembramos de um vídeo na internet onde alguém viveu uma situação semelhante e fez alguma coisa, nos lembramos de qualquer outra coisa, menos da palavra de Deus. E aí, não temos a segurança e nem a promessa se cumprindo na nossa vida, né? Então, Sim. por isso é importantíssimo que nós estudemos as Escrituras e tenhamos, como disse o pastor Marcelo, esse conhecimento experimental, pessoal, né? Pessoal. Bom, Marcelo, nós vivemos num período onde nós terceirizamos muitas coisas, inclusive o conhecimento bíblico. Ah, tal coisa, tal, vai lá na internet, pesquisa. Ah, tá, já entendi isso. As pregações, outra coisa, as pregações. Às vezes até o preparo de pregação, né? Vão no IA, né? Vão no site GPT, acho que é GPT. Cria a pregação com inteligência artificial. Cria a pregação, né? E no sábado à noite, aí o irmão, aí no domingo, que interessante, gostei desse tema. Aí ele vai lá no chat GPT e puxa a mesma pregação. Então esse irmão não estudou. Pelo menos é parecido, né? Às vezes parecido. Esse irmão não estudou, ele não dedicou, teve uma experiência espiritual com a presença do Espírito na alma. Ele apenas, do desenvolvimento. Ele apenas foi citou, comentou aquilo que alguém escreveu. Então nós não podemos terceirizar, seja para, enfim, não podemos terceirizar a nossa experiência com Deus, a nossa experiência de conhecimento da palavra de Deus, da forma como comumente tem acontecido. É aquele que vai à igreja, escuta o sermão e está tudo bem, escutei. Se disse A, então é A. Se disse B, é B. E pronto, está falado porque foi dito. Mas a experiência dos bereanos precisa acontecer na nossa vida. Tem que ser pessoal. Tem que ser pessoal. Agora, que verdade deve encorajar toda alma cercada pelos ataques de Satanás? Qual é a verdade aqui apresentada, irmão Marcelo? É o seguinte. A verdade que é apresentada aqui é que todos aqueles que foram firmes na fé, eles participaram de aflições. Então, o que nós devemos nos encorajar é que o mesmo Deus que acompanhou, protegeu e proveu meios àqueles que passaram por grandes provas e tiveram muita fé, esse mesmo Deus está disponível a estar ao nosso lado nos nossos momentos de lutas e aflições. Nós não somos os únicos a sofrer, Luzirei. Vários já sofreram. Eu sei que você que está ouvindo essa lição nessa manhã, talvez esteja passando por uma grande prova, mas saibam que o que o texto diz é real, o qual resisti firmes na fé, sabendo que das mesmas aflições sofreram ou cumprem irmãos em todo o mundo. E aí vem toda essa experiência nos aperfeiçoa, o que conclui-se no verso 10, se não me equivoco aqui, Luzilei. Nos aperfeiçoa, nos fortifica e nos fortalece. E por fim, nós temos a experiência de termos a glória, a honra de termos a presença de Cristo em nossa vida. E aí, sobretudo, teremos uma experiência, aquela experiência experimental e pessoal,
de um peso de glória. Nada é maior do que a vida eterna. Então, essa é a visão que deve nos encorajar quando formos cercados pelos ataques do inimigo. Exato. Então, não devemos nos desesperar diante dos problemas. É a nossa tendência, né? É. Mas nós temos a certeza, as promessas na palavra de Deus, de que nos submetendo, resistindo em fé, conforme nós já vimos nas perguntas anteriores, nós temos então a garantia da vitória. E esse processo, inclusive, é um processo educativo. Deus não nos priva da oportunidade de passarmos pela tribulação e pela prova, né? Inclusive o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, no início da sua carta, ele faz menção, tende por regozijo quando passardes pelas tribulações. E causa até estranheza, porque como eu vou me regozijar com algo que vai me trazer algum desconforto? E, ele ainda diz, mas alegrai-vos. Alegrai-vos. Mas nós não nos alegramos por causa da dor. Não somos pessoas que amamos a dor, né? Mas nós nos alegramos pelo que acontece depois desse processo. Alegramos na esperança, né? O nosso caráter, ele é aperfeiçoado. Nós somos fortalecidos e o resultado disto finalmente culmina com a salvação em Cristo Jesus. Perfeito. Então, essas verdades devem nos encorajar quando nós percebermos que estamos cercados por ataques diversos da parte do inimigo. Vamos resistir com a graça e poder de Cristo e chegaremos do outro lado como vencedores e mais fortalecidos, né? Porque provas maiores ainda entendemos que estão pela frente. Perfeito. E estaremos mais fortalecidos para enfrentá-las no futuro.